Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 86, do versículo 8 ao 11. São só 4 versículos. Bom, ontem nós estudamos do versículo 1 ao 7, falando sobre a parábola, né, do trigo e do joio. E aí o Senhor coloca em nosso contexto o que significa para nós a parábola aí do trigo e do joio. E aqui, então, no versículo 8 em diante, ele vai continuar, não a parábola, mas esses versículos aqui, é cheios de significado histórico, tá bom? E tem relação com os nossos dias, tá bom? Aqui, então, ele vai falar para aqueles que possuem o sacerdócio nos últimos dias, ou seja, os membros da igreja. Então, vamos acompanhar aqui o versículo 8, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor a vós, a quem o sacerdócio continuou através da linhagem de nossos pais. Então, esse portanto aqui, ele está conectando a história que ele contou antes, né, da parábola do joio e do trigo ali, tá bom? Com os últimos dias, aqueles que são escolhidos, que se tornam trigo do Senhor, que produzem, tá bom? E por herança recebe ali o sacerdócio, que somos nós hoje aqui. Bom, aqui, ele falando sobre esse sacerdócio, ele falou da linhagem. A linhagem, ela é literal, tá bom? Aqueles que são do sangue de Abraão. Mas também é espiritual. Aqueles que herdam as bênçãos por conta que entrou por convênio. Quando nós nos batizamos, nós, nós nos tornamos participantes das promessas que Deus fez a Abraão. Nós tornamos os filhos de Abraão também. Então, essa promessa aqui, ela é tanto para a linhagem literal, tá bom? Como para a linhagem por meio de adoção, aqueles que entram para o convênio, tá bom? Quais foram as promessas, né, dessa linhagem aqui? O que foi prometido lá que veio também para os nossos dias agora? Lá em Abraão, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, Deus prometeu a Abraão e disse o seguinte: O Senhor promete a Abraão e aos seus descendentes serão uma bênção para todas as nações, portadores do sacerdócio e da salvação. Então, vamos pegar aqui, ó, versículo 9, Abraão, capítulo 2, do versículo 9 ao 11 agora, né? Isso que eu li aqui foi um resumo. Aqui diz assim: E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e será uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em tuas mãos levem este ministério, o sacerdócio a todas as nações. E abençoá-lo-eis por meio de teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome. Ou seja, quem é batizado e recebe o evangelho, eles passam a pertencer também à família de Abraão. Ou seja, são reconhecidos por teu nome. Por isso que estão falando nossos pais, né? Então, sempre quando fala ali sobre nossos pais, né, na antiguidade, está se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Bom, aqui então nós nos tornamos parte da família de Abraão aqui, herdeiros dessas promessas. Então, continuando aqui, diz: E abençoá-lo-eis por meio do teu nome, pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome. Contados com a tua semente, levantar-se-ão e abençoarão como o seu pai. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, em teu sacerdócio, pois faço-te a promessa de que esse direito continuará em ti, e em tua semente depois de ti. Isso quer dizer que a semente literal, ou seja, a semente do corpo, isso está falando da linhagem sanguínea, né? Quando ele diz a semente do corpo aqui. Serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, a bênção do evangelho, que são as bênçãos da salvação e de vida eterna. Então, aqui, né, nessa escritura em Abraão, está falando que quando Deus prometeu que em Abraão seria abençoado todas as famílias da terra, ele estava falando por meio do sacerdócio. E nos últimos dias, ao possuirmos o sacerdócio, a pregação do evangelho com autoridade abençoaria todas as nações. É isso que ele tem colocado aqui para nós,
essas promessas. E aqui tem uma citação, porque aqui a linhagem ela é sanguínea, quando fala no corpo, ou seja, descendentes literais, tá bom? E tem os herdeiros também por adoção, que são aqueles que entram por meio do convênio ali. Seja por adoção ou linhagem sanguínea, ambos têm que obedecer os convênios para alcançar a vida eterna, a exaltação. Eu peguei uma citação aqui do Joseph Fielding Smith. Ele ensinou que muitos membros da igreja são literalmente descendentes de Abraão, especialmente através de Efraim. Bom, o próprio Joseph Smith, ele era descendente literal de Efraim, tá bom? Então, como as tribos, né, elas foram dispersas pelo mundo, então até mesmo a semente literal, ela se misturou com outros povos, então ela está entre nós também, tá bom? A linhagem literal também. Bom, vamos lá para o versículo 9, Doutrina e Convênio 86:9 diz assim: porque sois herdeiros legais, segundo a carne, e fostes escondidos do mundo com Cristo, em Deus. Bom, aqui herdeiros legais segundo a carne significa os portadores do sacerdócio que são descendentes das tribos de Israel, tá bom? Então é a semente do corpo ali, linhagem sanguínea, conforme falamos aqui. Agora essa expressão que eles foram escondidos do mundo, né, com Cristo, isso significa na época dessa grande apostasia, mesmo em época de grande apostasia, de afastamento da verdade, da corrupção do mundo, ainda assim Deus preservou esses ramos e preservou essas linhagens no mundo. Então mostra que mesmo num período de grande apostasia, Deus também estava trabalhando com essas pessoas para manter eles vivos, né, para que nós pudéssemos se cumprir as promessas, que vai ser os versículos aqui, que foi falado pela boca de todos os santos profetas. Então o Senhor guardou a linhagem do sacerdócio, a linhagem de Abraão, né, das tribos de Israel também, quando elas foram dispersas. Aqui, versículo 10, Doutrina e Convênio 86, versículo 10. Portanto, a vossa vida e o sacerdócio permanecem, e é necessário que permaneçam por meio de vós, de vossa linhagem, até que a restauração de todas as coisas proferida pela boca de todos os santos profetas desde o princípio do mundo. Então aqui o Senhor reforça que tanto a vida das pessoas, ou seja, da linhagem sanguínea, foi preservado, como também o sacerdócio foi mantido na terra. Ele não foi banido para sempre, né, o sacerdócio. O que acontece é que teve pessoas que ficou na terra com essa autoridade, uma delas foi João. João também ele permaneceu sobre a terra com esse sacerdócio. Então o Senhor deu um jeito de o sacerdócio permanecer na terra e também dessas linhagens não se perderem, não haver uma extinção dessa linhagem. Tá? Então Deus trabalhou das duas maneiras aqui. O propósito, então, que o Senhor fez isso era para cumprir, né, as profecias, de tudo que os profetas haviam proferido pudessem se cumprir, como a escritura que nós lemos falando sobre Abraão, as promessas que Deus fez, né, que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Então, isto é, no sacerdócio que as pessoas, que os membros da igreja têm para abençoar as nações com o evangelho, tá bom? Tem uma outra citação aqui, de Bruce R. Macon, que ele disse assim, ó: a linhagem de Israel é um canal através do qual todas as bênçãos do Evangelho fluem para a humanidade. Então, aqui ele fala que essa linhagem, né, que Deus trabalhou, da linhagem da casa de Israel, é uma bênção para todo o mundo e Deus tem trabalhado com eles. Vamos lá, o último versículo aqui da sessão 86, versículo 11, diz assim: portanto, bem-aventurados sois, se continuais em minha bondade, e uma luz para os gentios, por meio deste sacerdócio, um salvador para o meu povo, Israel. O Senhor disse-o, amém. Bom, então esse versículo ele começa dizendo, bem-aventurados sois, né, que somos bem abençoados, e ele coloca nesse versículo uma condição, bem abençoados sois, né, bem-aventurados sereis, se permanecei com o Senhor, né? Ele usa essa frase aqui, né?
se continuares na bondade do Senhor. Se nós estamos com o Senhor, nós seremos abençoados, tá bom? E aqui ele chama, né, os portadores do sacerdócio de uma maneira dupla. Ele fala tanto luz para os gentios, ou seja, a pregação do evangelho viria para os gentios, tá bom? E eles possuiriam esse sacerdócio. E também fala aqui da linhagem, tá bom? Da linhagem também que teria esse sacerdócio, por meio da pregação do evangelho também receberiam esse sacerdócio, tá bom? Então tem os dois tipos aqui de ilustração. Bom, aqui também falou, né, sobre nós sermos salvador para Israel. Isso entra em contato lá com Obadias, né, capítulo 1, versículo 21, que fala que seremos salvadores no Monte Sião. Isso é uma referência ao templo, quando nós entramos no templo e fazemos trabalho vicário lá no templo, tá bom? Mas quando fala aqui que nós nos tornaremos salvadores, não é salvador do mesmo aspecto de Cristo, tá bom? Significa que nós estamos trabalhando junto com Ele, tá bom? Para a salvação das outras pessoas. Né? Somos colaboradores, melhor colocando assim. Eu trouxe aqui algumas citações rapidinho para compartilhar com a gente aqui sobre essas escrituras aqui, sobre o significado dessas escrituras. Então, eu peguei algumas citações aqui e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Ó, o presidente Ezra Taft Benson, ele disse: você nasceu para esta época, não por acaso, mas para o desígnio. O Senhor tem um plano para você. Você foi guardado para agora, porque é necessário agora. Então, olha aí a citação, né, do Ezra Taft Benson. Tem uma citação mais moderna aqui do presidente Russell M. Nelson. Aliás, tem duas aqui que eu anotei do Russell M. Nelson, né? Essa aqui é de 2018, na Conferência Geral de abril de 2018, ele disse o seguinte: vocês fazem parte do exército do Senhor. Ele tem confiança em vocês. Guardou-vos em reserva para agora, mostrando que este é o momento, né, que nós deveríamos estar sobre a terra aqui. Eu tenho outras citações aqui, mas eu quero compartilhar essa aqui, ó, do Elder A. Bagner. Ele diz assim: somos literalmente chamados a ser salvadores no Monte Sião, não no sentido redentor de Cristo, mas ao ajudarmos outros a receberem as ordenanças e as bênçãos do Evangelho. Ele falou isso aqui na Conferência Geral de abril de 2014, né? Então, Elder Abegner aqui. Vou ler mais essa citação aqui do presidente Nelson. Esse aqui ele falou em 2020. Ele disse o seguinte: vocês foram enviados à Terra neste tempo específico, mais crucial da história do mundo, para ajudar a reunir Israel. Nada é mais importante, nada tem mais alcance, né, do que essas promessas aqui. Então, a importância de nós vivermos nesses últimos dias aqui, de acordo com essa citação do presidente Nelson aqui. E para finalizar, eu vou pegar só uma citação do próprio presidente Joseph Smith, né, o que deu início, né, à restauração aqui. Ele diz assim, essa citação: esse é o chamado da última dispensação, de reunir todas as coisas em Cristo. Olha que reunir todas as coisas em Cristo seria gentios e judeus. A casa de Israel com os gentios, tá bom? Então ele quer reunir todas as coisas em Cristo. O poder do sacerdócio restaurado foi dado para cumprir essa grande obra. Então, por meio do sacerdócio, por meio de convênio, nós nos ligamos a Cristo. E assim, então, nós estamos sendo juntados todos em Cristo. É essa a mensagem que nós compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.